Olá a todos, um excelente dia, manhã, tarde ou noite, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, tratar com vocês de maneira prática e que seja acessível a qualquer pessoa que estiver assistindo, mesmo que não seja técnico no direito, sobre a ampliação, a possibilidade de ampliação na licença maternidade, o que é algo assim, de certa forma, recente. Pois bem, sem enrolação nenhuma, vamos começar e usando uma linguagem prática e fácil. Muita gente está procurando isso na internet e não localiza. Por quê? Porque não foi uma mudança legislativa, não tem uma lei nova que determinou essa ampliação, entre aspas. O que existe foi uma decisão do STF, que já desde a liminar, da concessão em liminar, foi oficiado o INSS para o STF, oficiou o INSS para que cumprisse desde o início. Então, o que a gente tinha? A gente tinha até então uma licença maternidade de 120 dias. Geralmente, uma previsão que a lei faz de 28 dias antes e 91 depois. 28 antes e 91 depois. Não fecha os 120, né? Mas a lei diz assim. Seriam 92 depois, mais 28 dias antes e 91 depois. E uma prorrogação, uma previsão legal de prorrogação de 2 semanas. Tá? Só que o que muitas vezes acontecia, e eu vi muito isso acontecer porque a gente trabalha bastante com a busca judicial de home care para prematuros, o que acontecia muito? A mãe tinha dificuldade no parto, nascia o bebê prematuro e ela precisava ficar muitos dias com a criança acompanhando na CTI e esgotavam 120 dias. Esgotava esses 120 dias. E ela precisava contar com a boa vontade das pessoas, do patrão, de auxílios, de terceiros, para que pudesse continuar cuidando do seu filho. Qual é a mãe que, angustiada desse jeito, ia conseguir manter esses cuidados? Né? Então era muito complicado. Então, isso aí veio de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 6.327. Quem julgou um pedido liminar foi o ministro Edson Fachin, no dia 12 de março de 2020. E o que ele decidiu foi o seguinte, eu vou dizer a decisão e depois traduzo, entre aspas, para vocês. Prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença maternidade do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as 2 semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e no artigo 93, parágrafo 3º do decreto número 3.048 de 99. Então, o que o ministro Fachin disse? Que o período dos 120 dias, na realidade, seria o seguinte: ele quis dizer que esse período de 120 dias seria uma forma de prorrogação. E ele passaria a contar somente a partir da alta hospitalar da mãe ou da criança. Então, vamos para exemplo prático, tá? Para se entender melhor. Uma mãe vai para o hospital para ter o filho, já começa a contar a sua licença maternidade, de entrada nos papéis, e essa criança nasce prematura. Ela fica muitos dias com essa criança lá. Ela passa mais de 2 semanas lá. Porque essa criança não tem condições de sair do hospital, ela vai ficar na incubadora. E aí, então, o que acontece? Só vai passar a contar os 120 dias da licença maternidade, apesar dela já estar com a licença maternidade, a partir da alta hospitalar dessa criança. Então, ela vai estar com a cobertura enquanto a criança está lá, e
esse prazo de 120 dias só vai contar quando dá alta. E se a criança ficar 1 ano? Não importa. A mãe vai continuar amparada pelo salário maternidade, que é o benefício oriundo da licença maternidade. Ela vai continuar amparada pelo salário maternidade durante esse tempo todo que a criança estiver na incubadora, na CTI. E começa a contar a partir de quando a mãe for para casa com a criança. Isso pode ser para um prematuro, mas também pode ser para uma criança que nasça no período correto, mas com alguma doença não detectada pelos exames de pré-natal. Pode acontecer. Pode acontecer também para a mãe que não consiga sair do hospital tão cedo, que seja acometida de algum problema, seja durante o parto ou qualquer imprevisão que faça com que a mãe tenha que ficar hospitalizada, também vai passar a correr o prazo de 120 dias somente depois da alta dessa mãe, se a criança estiver apta a sair do hospital. Então, a partir de quando começa a correr? A partir da alta hospitalar da mãe ou da criança, aquela que se der por último. E se a mãe e a criança precisam de assistência? Não tem problema, é a mesma regra. Saiu a mãe do hospital, ficou só a criança, começa a contar os 120 dias só depois que a criança sair do hospital. Então, nós aqui que lidamos muito com a busca judicial de home care, gostamos muito, ficamos muito felizes com essa decisão do STF. Peço a vocês que curtam o vídeo e sugiro que deem uma olhada no histórico, no nosso histórico de vídeos ali, nos títulos, porque certamente, no mínimo, 5 títulos vão interessar. E são sempre nesse padrão aqui, linguagem facilitada, a gente coloca de uma forma que você entenda e que você saiba buscar o seu direito se preciso for, que você saiba argumentar. Então, foi uma satisfação ter falado com vocês. Curtam esse vídeo, por favor, nos ajuda a continuar trabalhando nisso. Compartilhem com as pessoas para que essa informação seja divulgada, porque muitas vezes os direitos não são buscados por quem precisa, por desconhecimento total. E se inscreva para seguir recebendo vídeos como este. Um grande abraço a todos, muita saúde, força, fé e proteção de Deus.